Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, não se preocupe com isso. No arrebatamento, não importa se você doou todos os órgãos possíveis de serem doados, mesmo assim no arrebatamento você terá um corpo espiritual, subirá ao encontro do Senhor, estará para sempre com o Senhor. Não se preocupe se a pessoa morreu aí queimada, afogada ou qualquer coisa, não importa isso, tá? No dia do arrebatamento você estará lá, não se preocupe com isso. A nossa lição de hoje tem as seguintes partes e seguintes tópicos. Parte número 1, doação de órgãos, conceito geral. Tópico 1, definição de transplante. Tópico 2, o conceito de doação na Bíblia. Tópico 3, a doação de si mesmo. Pertencemos a Deus. Parte número 2, exemplos de doação na Bíblia. Tópico 1, o exemplo dos Gálatas. Tópico 2, o desprendimento de Paulo. Tópico 3, a doação suprema de Cristo. Na parte número 3, temos doar órgãos é um ato de amor. Tópico 1, o princípio da empatia e da solidariedade. Tópico 2, o princípio do verdadeiro amor. Vamos ver a introdução então. E nesta lição, um fato curioso é que nós vamos ver aí sobre o espinho na carne de Paulo. E é interessante nós, pelo menos, tocarmos esse assunto. Existe tanto mistério que as pessoas falam sobre esse espinho na carne de Paulo, é uma coisa que eu acho tão simples, né? Muito simples de entender. Infelizmente alguns torcem e tal, querem fazer tanta barulho, tanta coisa a respeito disso, mas é uma coisa muito simples. Vamos ver isso. Bom, na introdução então, vamos ver o que diz o nosso comentarista. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 64 mil pacientes na fila de espera por um transplante de órgãos. Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, mostram que 2.333 pessoas morreram à espera de um transplante no ano de 2015. Muitas famílias ainda rejeitam a doação por dilemas éticos e por falta de informação. Nesta lição, veremos os pontos mais relevantes desta importante questão e concluiremos que doar é uma expressão do amor cristão. 1 de João 3,16. Então veja, 64 mil pessoas esperando a doação de órgãos de alguém. E aí 2.333 pessoas em 2015 mortas, um ano só, morreram na fila esperando e não conseguiram os órgãos que necessitavam. Mas o que era para acontecer na verdade? Era para sempre ter mais doador do que pessoas precisando de órgãos doados por alguém. Então era para sempre estar sobrando doador, mas na verdade está faltando. Por que isso? Por falta de informação, na maioria das vezes. Então a família às vezes não permite, acha que vai acontecer uma coisa errada e tal, às vezes acha que a sua religião proíbe, nem sabe que todas as religiões elas permitem. E assim coisas vão acontecendo. Muitas pessoas então deixam de receber. Talvez a pessoa que morreu também não tinha dito para ninguém que queria doar. Mas mesmo assim a pessoa morrendo sem ter dito que queria doar, a família pode decidir e pode doar. Então existem muitas coisas que as pessoas não sabem. Vamos ver mais detalhes sobre isso na lição. Então na parte 1 nós temos doação de órgãos, conceito geral. Tópico 1, definição de transplante. Tópico 2, conceito de doação na Bíblia. E no tópico 3 nós vamos ver a doação de si mesmo, pertencemos a Deus. Então vamos ver aí doação de órgãos, conceito geral. A doação de órgãos engloba basicamente a técnica de transplante e as pesquisas com células-tronco adultas
e embrionárias. Então a doação de órgãos tem essas duas coisas aí englobadas em si. Então quando nós falamos doação de órgãos, podem ser então órgãos, como por exemplo um osso, né? Um fígado, um rim, coração, a pele. Então existem aí várias coisas que podem ser doadas. Agora existe também um líquido que existe no cordão umbilical, e para ser usado isso é preciso que haja o quê? Um aborto. A criança terá que morrer. Então essa pesquisa, esse uso de células embrionárias, né? Então nós como cristãos nós vamos ver que nós nunca vamos apoiar isso, porque tirou uma vida. Só Deus pode tirar uma vida. A vida pertence a Deus. Nós já vimos esse estudo. E no caso da doação de órgãos, aí não. Todos nós cristãos então somos a favor. Incentivamos até isso. Vamos ver então na nossa lição mais detalhes. Tópico 1, então, definição de transplante. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para ser substituído por outro saudável. Então veja bem, o que é o transplante? Transplantar, quer dizer mudar de lugar. Então a pessoa tem, por exemplo, um problema de coração e não tem como colocar uma ponte safena e não tem como arrumar o coração, não tem jeito de a bomba está com defeito e tal. Então chegou-se à conclusão de que não existe como recuperar aquela pessoa, mantê-la viva, se não substituir o seu coração. Então o que vai ser feito? Vai ser conseguido um doador de coração para aquela pessoa, e esse coração da pessoa vai ser retirado, e o coração daquela pessoa que havia morrido, aí no caso tem que ser no máximo 6 horas, né? A pessoa, esse coração, depois de 6 horas não adianta, não vai poder ser usado mais. Então a pessoa morreu em qualquer lugar e ele é doador, então até as companhias aéreas, né, vão ser aí comunicadas e o coração vai vir rapidamente onde está a pessoa que está necessitando daquele coração. Então vai ser transportado esse coração, mantido ali o coração batendo, e tem que chegar até o paciente, até aquela pessoa que está necessitando, em aí no máximo 6 horas, e ser então colocado aquele coração nessa pessoa. E eles conseguem, então os médicos conseguem manter essa pessoa viva ainda por muitos e muitos anos. Então o transplante é isso, é tirar alguma coisa e substituir então por um órgão igual aquele, só que de outra pessoa. Então não é necessariamente um órgão, pode ser também a pele, né? Pode ser aí um osso. Então é a substituição. Vai se pegar algo de alguém que morreu, vai colocar em alguém que está vivo e precisa ser mantido vivo. Ou alguém que está vivo, como no caso aí do fígado, do rim, né? Pode se tirar da pessoa que está viva, ela não vai morrer, porque isso aí é regenerativo no ser humano, né? O fígado, ele regenera, então ele pode ser tirado um pedaço, colocado na pessoa, e essa pessoa que doou vai ficar normal daqui a pouco, 6 meses por aí já está com um fígado novo, novamente ali cresceu, desenvolveu, ficou normal, e essa pessoa que recebeu também vai poder ficar viva. Em muitos casos, o transplante é a única alternativa da medicina para a cura de pacientes com determinadas doenças terminais. Podem ser transplantados órgãos como o coração, o fígado, o pâncreas, os rins, os pulmões, os tecidos e outros. O tipo mais comum de transplante é o de transfusão de sangue. Então, um exemplo interessante de transplante, que muitas vezes a pessoa nem fala que é transplante, mas quando a pessoa doa sangue, né, isso é o quê? Pegar o seu sangue e colocar em outra pessoa. Então lá é coletado o seu sangue naquela bolsa, né? Quem não é doador pode aí entender melhor. Então nós colocamos aí uma figura para você entender melhor. Então o que é doar sangue? Você vai doar, vai dar do seu sangue para outra pessoa. É colocado ali numa bolsa, quando a pessoa vai ser operada, precisa de sangue. Então o tipo de sangue seu vai ser visto se serve para aquela outra pessoa,
e vai ser utilizado por outra pessoa. Então cada pessoa tem um tipo de sangue e ela tem certos tipos de doadores que o seu sangue serve para ela, outros não. Existe também o transplante de células-tronco, que são encontradas principalmente na medula óssea, placenta e cordão umbilical. O transplante de células-tronco adultas pode ser realizado entre pessoas vivas e, portanto, não apresenta problemas éticos. Como a Bíblia ensina que a vida tem início na fecundação, como está em Jeremias 1,5, a ética cristã desaprova o uso das células-tronco embrionárias, pois este procedimento interrompe a vida do embrião. Então existem as células-tronco adultas e embrionárias. Embrionárias quer dizer o quê? Do embrião, ou seja, daquela criança que foi gerada no ventre de uma mãe. Então, para se usar isso aí, a criança tem que morrer. Já no caso de células-tronco de adultos, então, elas poderão ser usadas sem a pessoa precisar de morrer. Tópico 2, o conceito de doação na Bíblia. Então, o ensino registrado das Escrituras assevera que é mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso está em Atos, capítulo 20, versículo 35, e que foi dito por Jesus. Isso que denota um ato voluntário de prover o bem-estar do próximo. Trata-se de uma ação desprovida de interesse de ordem pessoal. A pobre viúva doou na casa do Senhor todo o sustento que tinha. Marcos 12, 43 e 44. Barnabé, o filho da consolação, sem pretensão alguma, vendeu uma propriedade e fez doação da venda à igreja. Atos 4, 36 e 37. A excelência da doação repousa na disposição de renunciar e até de se sacrificar e sofrer com base no amor pelos outros. Romanos 5, 8. Doar ao necessitado é uma forma de colocar a fé em prática, como está em Tiago 2, 14 e 17. E ainda, a reciprocidade está presente no gesto de doar, pois foi o Senhor Jesus que assegurou: dai e ser-vos-á dado. Lucas 6, 38a. Então Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então aqui está aí a definição de doação. Então é dar alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca. Então olha só, o galardão, o prêmio, por você fazer isso, está lá registrado no céu. Você só saberá disso no dia do tribunal de Cristo, lá depois do arrebatamento. Então lá você saberá que você fez aqui por amor, sem esperar receber nada em troca. Agora é claro que existe a doação de órgãos que é feita muitas vezes por dinheiro. Existe até um comércio por causa disso aí. Muitos países, né, eles compram aí órgãos, e grande exemplo disso é Israel, né, e outros países, pessoas ricas, Estados Unidos e tal, e tem alguém lá que está precisando de um órgão, ele vai procurar no mundo inteiro um órgão que seja compatível com aquela pessoa que está necessitando, e aquela pessoa vai pagar a outra pessoa por esse órgão. Então existe isso, existe um comércio disso aí, existe um comércio mundial disso aí. Então na China, por exemplo, se usa até prisioneiros, né, como doadores de órgãos. Então existe muita coisa por aí. Na Índia, por exemplo, as pessoas até vendem seus filhos como doadores de órgãos. Então existe muito comércio sobre isso. Agora veja bem, porque existe o comércio disso, não quer dizer que você vai deixar de doar por causa disso. Então não podemos pensar assim. Existe uma vida dependendo desses órgãos que nós vamos doar. Então nós devemos ajudar, devemos abençoar as pessoas, devemos amar as pessoas. Então já se descobriu, por exemplo, quadrilhas que estavam fraudando, né, essa lista de espera por doação de órgãos. Então a pessoa dava um jeitinho de passar o outro na frente. Já se descobriu isso, já teve, mas não quer dizer que por causa dessas coisas ruins, né, dessas coisas más, que nós vamos deixar de ser doadores.